Olá, amigos da TV Suprem. É com satisfação que nos encontramos aqui para mais um programa do Papo Suprem. Hoje contando com a especial presença de Paulo Nascentes, colaborador na União Planetária, professor de Esperanto, professor em várias coisas também. Ele é professor universitário de Línguas e Literatura Brasileira e Portuguesa, mestre em Línguas, entre outras coisas. Ele também é praticante de Aikido, não é isso? Praticante de Aikido, faz parte do Instituto de Desenvolvimento e Educação Permanente, no quadro de docentes, e muitas mais coisas que ele vai falar ao longo da nossa entrevista. Paulo, é um prazer ter você aqui, amigo de longo tempo, meu amigo particular, que me ensinou muita coisa. Obrigado pela sua presença. Fernando, é um prazer estar aqui, os telespectadores também. Se você olhar no meu currículo, o mais importante é ser amigo do Fernando. É um prazer muito grande a gente conversar aqui. Vou pôr no meu currículo agora. Paulo, vamos falar de Esperanto, uma coisa que faz parte da sua vida visceralmente. Sim. E para o telespectador, a gente gostaria que você contextualizasse surgimento, nesse primeiro bloco, o surgimento, um pouco de história e até chegar aos dias de hoje em passos largos. Sim. É uma belíssima história e fala do iniciador do Esperanto, que é Lázaro Ludovico Zamenhof, polonês, não é? E médico, oculista, mas um devorador de livros de idiomas, conhecia 12 ou 13 idiomas. Estava Tudo isso? Sim. Naquela época o pessoal gostava, tinha tempo de estudar detidamente. Mas o Esperanto, ele nasce num contexto, e mesmo até hoje, um contexto de desentendimento entre pessoas que falam línguas diferentes. O Zamenhof era menino, aí do final do ginasial, mais ou menos, e ele começou a olhar na cidadezinha que ele nasceu, Białystok, não é? Uma cidadezinha pequena na Polônia, no interior. Ele vivia ali e eram faladas 4 línguas, que eram o alemão, o russo, porque a Polônia era dominada pela Rússia, o polonês e o Yiddish, um gueto de judeus, etc. Então, o Zamenhof via muita briga, muita confusão, um fazendo hora com o outro, e não se entendiam, não conseguiam conversar. Uma das necessidades elementares do ser humano para tentar sentar e resolver problemas. Então, o Esperanto nasceu assim, na cabeça de um menino sonhador, e foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Ele trabalhou durante 10 anos num projeto de língua internacional, e só lançou 10 anos depois, ele não tinha dinheiro, e foi o sogro que bancou o Nua Libro, o primeiro livro, que era uma gramática e era um pequeno dicionário. Que época que foi isso? Que ele começou a escrever até lançar? Então, ele lançou em 1887. Aí você pega 10 anos antes, 1877, foi o período em que ele se debruçou sobre essa questão de língua internacional, que aliás não era uma preocupação dele, não. Descartes fez um trabalho sobre vamos lançar um idioma para as pessoas se entenderem. Teve o latino sine flexione, latim sem flexão. Simplifica o latim é tão bom. Então houve várias tentativas da humanidade. E Zamenhof foi muito feliz pelo seguinte, ele nunca imaginou que a língua que ele estava elaborando fosse dele. Ele criou, havia uma academia desde o começo, e ele diz assim, essa língua não é minha, essa língua é da humanidade, ela não me pertence. Então, um grupo de estudiosos, uma comissão, deve se sentar, e quando houver uma dúvida, é com essa palavra, é com essa, qual a palavra mais internacional para vir para o Esperanto, a mais conhecida na Europa, é que vocês resolvam aí. Então ele não se tornou dono da língua. O que não aconteceu ao Volapük, que é outra língua internacional da mesma época. E o Esperanto, por isso, ele entrou na evolução natural das línguas. Línguas evoluem, o Esperanto não pode ser diferente. Quer dizer que ele lançou as bases e abriu a discussão para um colegiado de pessoas. Exatamente. Ele
publicou o Fundamento de Esperanto. 16 regras, isso não pode mudar, a fonética, a língua é fonética, de forma que não há distância entre o que você fala e o que você escreve, a correspondência é biunívoca entre o fonema e a letra, então tem os fundamentos. Aí ele diz, isso aqui é netushebla, não pode ser tocado. Sim. Agora, o restante, a evolução normal da língua, não tem como ela ser engessada. Esse foi o pulo do gato do Zamenhof, entre outras coisas. E me diga uma coisa, quando ele lança na Polônia mesmo? Como é que foi o lançamento? Isso. O lançamento foi num grande programa de televisão como esse. Não, claro que não, né? O lançamento do Esperanto foi da maneira como era possível. Um dicionário, um vocabulário e cartas. O correio levava muito tempo, ia por navio. Então, cartas para os intelectuais do mundo todo. E a França foi o principal alvo, porque a vida intelectual se dava em francês, não é verdade? E o primeiro congresso de Esperanto, então temos 1887, o primeiro congresso em 1905. Não é um tempo muito longo. E a língua foi amadurecendo nesse período. E no congresso em Boulogne-sur-Mer, na França, os esperantistas se assustaram de ver que aquele negócio funcionava. Hoje em dia se fala uma língua de gabinete. Não é bem assim, não. As pessoas fizeram com que essa língua se tornasse uma língua como qualquer outra, natural. Sim, mas quando você fala que já se falava em 1905, como é que foi o desenvolvimento disso em diferentes lugares do mundo? Foi com professores? Foi com alguma coisa que saía do Zamenhof? Como é que foi? Essa é uma boa questão, porque as dificuldades eram enormes. Hoje a gente tem internet, vai lá na internet, escreve, quer um curso, faz curso até pela própria internet, como eu cheguei a fazer. Mas, naquela época, a Rússia foi receptiva inicialmente, né? Então houve vamos dizer, uma área de desenvolvimento na Rússia, a própria França, né? Que mais tarde veio a defender na ONU o Esperanto como língua, pelo menos para a Europa. Enfim, Polônia. Então, havia alguns centros, não é, em que os intelectuais começaram a perceber o alcance de se ter uma língua em que as pessoas falassem e não tivessem que usar fones de ouvido com traduções caríssimas. Então, essas pessoas que tinham essa visão e esse alcance foram os intelectuais da época. Então, houve muitos que adotaram o Esperanto, enfim, na sua vida. Sim. E que proporções o Esperanto chegou a atingir o mundo inteiro? Em que época, mais ou menos, isso passou a ser um fato consumado? O primeiro congresso mundial foi em 1905, né? Mais ou menos a época em que é criada a Associação Mundial de Esperanto, cuja sede é em Roterdã, eu visitei lá. Então, os esperantistas se organizaram e passou a haver ligas ou centros de Esperanto em cada país desenvolvido no mundo. E o órgão que coordenava esses esforços nacionais era a Universala Esperanto Asocio, Associação Mundial de Esperanto, sede em Roterdã. Belíssima cidade, um porto. Houve um congresso lá, nós estivemos lá. A gente tem viajado muito com Esperanto, porque é muito gostoso você falar com o outro e saber que o outro não fala uma língua na qual você é desse tamaninho, você fala pouquinho. De igual para igual. É de igual para igual. Você aprendeu tanto quanto eu, você que é turco, você que é romeno, você que é lá o que seja, mas nós vamos falar. Aliás, eu gosto muito dessa imagem. Disse que o Esperanto é um aperto de mão linguístico. Por quê? Ele ocorre aqui no meio entre o meu coração e o seu coração. Eu falo inglês, evidentemente, como professor universitário, principalmente leio, como os outros todos. Principalmente leio na minha área. Mas
eu falando inglês, eu não me sinto tão em casa como o Esperanto. Quando eu estou falando com Esperanto. É muito comum professores universitários apresentarem seus trabalhos em congresso, graças a Deus tem o inglês para as pessoas se entenderem, mas quando vem o debate, na hora do debate, dos questionamentos, é um susto, porque você está falando com um falante nativo que sabe muito mais. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar falando de Esperanto, que só pelo primeiro bloco a gente vê que é um mundo com tantas coisas interessantes. Voltamos logo. Bem, voltamos a falar com o professor Paulo Nascentes, amigo de tanto tempo, falando de Esperanto, e no primeiro bloco foi um conjunto de ideias muito interessantes. Você terminou o primeiro bloco falando dessa distância que o Esperanto diminui. Qual é o efeito do Esperanto na unificação de pessoas, povos e nações? Com a internet, hoje, as principais relações de comunicação internacionais se dão de pessoa a pessoa, não é? Porque a organização de governos, ela é supranacional. Agora, eu falo com o chinês e sei o que está acontecendo na China para além daquilo que as agências oficiais de notícia podem dizer, claro, ou querem me dizer. Ou podem, né? Ou podem me dizer, porque há uma relação de força e de poder. Então eu posso ter uma notícia diretamente do cidadão turco. O que está acontecendo aí mesmo? Olha, vieram aqui, jogaram uma bomba, foi uma destruição danada, né? Então, a língua daqueles que jogam bomba em vários povos, ela vai criando desconforto entre alguém que teve seu lar invadido por botas e soldados, sim, não é verdade? E o Esperanto é a língua da paz, ela vem sem se impor, ela não tem uma força econômica por trás. É preciso que a consciência do cidadão se abra para a injustiça da ordem linguística internacional. A injustiça não é só na ordem linguística, é na ordem da distribuição, claro, da riqueza, claro, etc, etc. No entanto, nós temos hoje os miseráveis, que graças a Deus no Brasil vem diminuindo. O Brasil, sim, faz um trabalho importante na erradicação da pobreza e a União Planetária ajuda o governo brasileiro nas metas do milênio, nós sabemos disso, mas há aqueles que são miseráveis intelectualmente. Eles só conseguem ler se o livro foi parar na atual língua internacional, que hoje é o inglês. Que bom que está aí, mas já foi o francês no tempo da vovó, sim, sim, já foi o latim, já foi o grego, língua de intelectuais. Então, a situação de língua internacional, vamos ver qual é a da vez, de acordo com circunstâncias. O Esperanto não quer tirar ninguém do lugar, né? As línguas conviveriam pacificamente entre si, não é isso? Mesmo o inglês, que tem tanta influência no mundo. Quer dizer, o objetivo não é desbancar ninguém, né? Não, não é. O sonho de Zamenhof e dos esperantistas hoje é de ser a segunda língua de todo cidadão, ou seja, e o que acontece com isso? Você vai preservar muito mais a sua língua, ela não vai estar sofrendo influência de imperialismo linguístico por força da mídia, do poder econômico, da indústria cinematográfica, da indústria de discos, indústria de espetáculos, de um modo geral. Sim. Então, essa imposição, ela é danosa para cada língua. Eu vou fazer um paralelo aqui, já que no início nós estávamos falando de história. Em 1700 e pouco, o Marquês de Pombal, aqui no Brasil, impôs a língua portuguesa e começou a massacrar as línguas indígenas que estão ainda no Brasil sob ameaça de extinção. E o português dominou tudo. O inglês hoje faz esse papel, não é? Agora, a gente tem que ser contra a língua inglesa? De jeito nenhum. É melhor fazer como no Aikido. Você não tem que ser contra, fazer força. Se está preso, está preso. Você busca uma outra saída. E o Esperanto é essa ideia paralela, como você acentuou. Quer dizer, eu vejo que o Esperanto tem vários efeitos além da comunicação, né? Ele aproxima povos, ele mostra uma nova perspectiva de cidadania, né? Exato.
Me fala um pouquinho sobre o momento atual do Esperanto no mundo. Como ele se desenvolve, os congressos e as consequências ou os efeitos disso para a sociedade. Sim, todo dia tem alguma atividade de Esperanto no mundo. O mundo é grandinho, né? É. Então, na Europa, por exemplo, tem os congressos de cada país, congresso da Itália, congresso da França, congresso da Alemanha, que são países muito fortes com o Esperanto, congresso da China, congressos regionais, congresso da Ásia, e tem congresso mundial, um por ano. E tem um congresso do Brasil, um por ano. Então, a todo momento está tendo algum congresso. Esse é vamos dizer assim, um evento nítido da capilaridade do Esperanto no mundo. Mas o Esperanto hoje foi parar na internet. Sim. Se você vai para o Google, eu trouxe aqui por curiosidade, eu fiz hoje uma pesquisa antes de vir para cá. Vamos ler para o pessoal quantas páginas em quantos segundos vieram. Tem aqui. 108 milhões de páginas em 21 segundos. Não, 0,21 segundos. 0,21 segundos, menos, não é? Menos do que um segundo. Então, em menos do que um 108 segundo, milhões. O buscador mais conhecido, que é o Google, o jovem quer saber do Esperanto. Ele fala Esperanto. Ele vai ler 108 milhões de páginas. Por quê? Muito fácil de entender, porque a palavra Esperanto, ela escreve igual, fala quase igual em português, inglês, francês, alemão. Então essa é a palavra. Ele compila todas as palavras do mundo todo, todas as páginas, todos os sites. Então, alguém que diga para nós que se há 108 milhões de páginas registradas no Google que não tem atividade Esperanto no mundo. Sim. Quer dizer que, então, a atividade do Esperanto é muitíssimo maior do que se pode imaginar, né? Muitíssimo maior, Fernando. E ela está hoje nas universidades. O Esperanto é um fenômeno que já não está mais sendo possível não ser estudado como fenômeno sociológico, como fenômeno linguístico. Ele está aí à disposição de pesquisa interdisciplinar, transdisciplinar, para ver o que é isso, que fenômeno é esse que eu ponho na internet, vem tantas páginas, tanta gente envolvida. Sim. Bem, Paulo, então quer dizer que o trabalho do Esperanto no mundo é o mais diversificado possível, não é? Sim, abrange diversas profissões. Os médicos que são esperantistas têm a sua Associação Mundial de Médicos de Medicina Natural, por exemplo, de amantes de gato, de filatelista, de jogador de xadrez, tem tudo. Um jovem que entra para aprender Esperanto, música de rock, então está tudo distribuído, está tudo lá, num livro que a gente chama de diretório, né? Que tem isso, hoje está na internet, né? Sim. E no Brasil, como é que é a atividade do Esperanto? Quem coordena a atividade no Brasil? É uma liga? Como é que é? Isso. Nós temos a Liga Brasileira de Esperanto, que é a entidade máxima do esperantismo nacional, não é? Hoje tem uma diretoria colegiada, tudo é discutido, não é? Uma diretoria bastante dinâmica, que trabalha usando a internet e tudo. Essa diretoria, essa Liga Brasileira de Esperanto, ela congrega associações espalhadas pelo Brasil todo. Associação de Esperanto do Ceará, Clube de Esperanto de Taguatinga, Associação Brasiliense de Esperanto, Associação do Rio de Janeiro, enfim, de São Paulo, todas são afiliadas à Liga Brasileira de Esperanto, que por sua vez é afiliada à Associação Mundial de Esperanto, da qual nós já falamos. E a Liga Brasileira de Esperanto é parceira da União Planetária. Me fala um pouco das atividades recentes, cursos e outras coisas. Isso. O Esperanto está na universidade de Brasília, na USP, na Universidade Federal do Ceará. Veja que eu estou falando de universidades estaduais e de universidades federais. UNB, USP, Unicamp, a Estadual de São Paulo, né? Que é a USP,
Então, ele está se infiltrando na universidade. Por quê? Porque não é mais possível um departamento de línguas estrangeiras de uma universidade séria, como são as federais, fechar os olhos para o Esperanto. O Esperanto, por exemplo, na Universidade de Brasília, esteve no Interfoco, que era curso de extensão, e hoje está no UNB Idiomas. O UNB Idiomas, ela precisou passar pelo crivo dos colegas do Departamento de Língua Estrangeira e Tradução, que se reuniram, viram que é uma língua com material didático sério, que exames, etc., estruturada, e o curso está lá aberto, com matrículas abertas no UNB Idiomas. Quer dizer que quem quiser aprender Esperanto aqui em Brasília... www.unbidiomas.net. Tudo junto, unbidiomas.net. Então isso é para referência, porque a matrícula é feita online. Mas na universidade, recebendo, são 4 módulos, ele recebe um certificado por módulo. Cada módulo são 45 horas aula, um semestre. Segundo semestre, vai para o nível pré-intermediário, terceiro semestre intermediário e o quarto semestre o nível superior. Você que dá aula lá? Eu sou um dos professores e o professor Josias Barbosa, autor do livro, autor do método, é quem temos turmas à noite e no horário de almoço. Muito bom. Paulo, eu queria fazer uma última pergunta a você, que eu acho que muitos de nós têm interesse. Como sua vida mudou com o contato com o Esperanto? Minha vida mudou muito. Eu tenho viajado, eu me aposentei, tenho viajado, tenho conhecido lugares, já fiquei hospedado na Alemanha, em casa de alemães, o que significa dizer que eu não vi cidades da Alemanha através de um vidro. As pessoas me levaram, quando queriam, de carro, nos lugares efetivamente interessantes. É um turismo totalmente diferente. Mas você, assim, como ser humano, o que mudou? Qual foi o grande conceito interno que mudou em você? Rapaz, eu acho que é de uma solidariedade, eu acho que é de reconhecer no meu irmão, eu não vejo fronteira, eu não vejo se ele é turco, se ele é maometano, se ele é japonês, se ele é chinês. Não conta. Não conta. Por quê? Porque eu não preciso de fone de ouvido, eu sei que eu não vou estar gastando milhões como a ONU e a UEA ainda fazem, não é? Você vê fotografia de sistema, né? O sistema faz isso. Ah, todo mundo sabe inglês, então para que aqueles fones de ouvido que a gente vê? Eu não entendo isso, não é? Então, nós temos a necessidade de falar de igual para igual quando viajar no mundo. Não vamos deixar de lado o inglês, não, porque tem hora que a gente tem que lançar mão do inglês. Eu estive em Hanoi e fui comprar coisas, saí do hotel, todo mundo falava Esperanto, era um Congresso Mundial de Esperanto, mas em Hanoi, querendo comprar lembrança para o meu neto, aí era uma tragédia. Eu perguntava, quanto custa? O cara dizia $200, 200, 200. Mas quando ele falava 200, era uma coisa tão esquisita que ele falava que não dava para entender que era isso que ele tinha falado. Aí escreve aqui na máquina de calcular, meu amigo. Aí ele botava na máquina de calcular, eu sabia quanto é que eu tinha que pagar. Muito bem, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nós temos certeza que o telespectador ficou mudado com essa entrevista. É um mundo, o Esperanto é um mundo, associe-se a ele, associe-se a nós, é o professor Paulo Nascentes, amigo de sempre. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Fernando, e venham para a UNB, procurem a universidade e façam matrícula e descubram esse mundo. Obrigado.